Galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as formas de transmissão das doenças, que são basicamente duas, as transmissíveis e as não transmissíveis. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre as doenças transmissíveis e entender um pouquinho o comportamento delas, além de conhecer alguns exemplos dessas doenças, tá? Então, falando sobre o grupo de doenças transmissíveis, a gente precisa entender o que elas são. Elas são doenças infecciosas, normalmente causadas por agentes externos, como fungo, bactéria, vírus, toxinas produzidas por esses seres e até protozoários. E elas podem ser transmitidas de duas formas. De forma indireta, onde eu tenho um vetor. Quem que é o vetor? É um transmissor, como um mosquito, por exemplo, tá? Ou de transmissão direta, que é de uma pessoa para outra, sem haver um intermediário, digamos assim, tá? Bem, no caso de transmissão direta, ocorre pela transferência do agente que vai causar a doença, do vírus ou da bactéria, normalmente no fluido da pessoa que já está contaminada. Então, isso pode fazer com que essa pessoa contaminada transmita para outras, como, por exemplo, na saliva, secreções da parte genital, o leite materno, a urina, são meios de transmissão dessas doenças de forma direta. A transmissão indireta, ela precisa então desse vetor, como por exemplo aqui o Aedes aegypti, que é um vetor transmissor das doenças que ele carrega, tá? Então a indireta, ela precisa sempre de um animal ou de um agente transmissor. Ela não é passada diretamente de uma pessoa para outra, tá? Bem, como que a gente previne essas doenças, né? Uma das formas mais importantes de prevenção dessas doenças é a vacinação. A vacina, ela estimula o nosso sistema de defesa a produzir anticorpos antes da gente ficar doente. Então, quando a gente fica doente de verdade, a gente acaba tendo mais rapidez para combater ou a gente nem desenvolve os sintomas. Então, é importantíssimo o uso da vacina. Aqui no esqueminha a gente tem o exemplo da poliomielite, que é conhecida também como paralisia infantil e que tem hoje uma vacina, inclusive no Brasil ela é erradicada. Além da vacinação, a gente pode falar do saneamento básico. O saneamento básico é um conjunto adotado pelo poder público, né, que é a mente da gente, que auxilia na prevenção, nas maneiras mais eficazes de combater as doenças e promover a saúde da população. Então, algumas das medidas a gente pode citar nesse esqueminha aqui, né, como o tratamento de água, coleta de esgoto, a limpeza dos rios, a limpeza urbana, coleta de resíduos e a destinação, por exemplo, de água das chuvas de forma correta, né? O saneamento básico ele evita, por exemplo, o contato com água e solo contaminados e isso reduz, então, a dispersão dessas doenças especificamente que dependem de um agente transmissor, né? E que podem ser também transmitidos de forma direta e serem pegas por falta de higiene. Então, o saneamento básico é uma forma também de prevenção. Bom, para a gente entender um pouquinho como ocorre, por exemplo, o tratamento de água, aqui tem um esquema contando qual é o caminho que a água segue, digamos assim, para que ela possa ser disponível para a população, né? Então, ela é captada dos rios e lagos, depois ela chega às tubulações armazenadas em tanques, que vai receber substâncias que auxiliam na limpeza inicial, né? De matéria orgânica e de sujeira. Depois ela vai para um outro tanque, onde eles chamam, né, de floculação, onde eles vão despejar uma substância química que vai retirar ainda mais as sujeiras, transformando elas em flocos, por isso que tem esse nome. Depois dessa floculação, ele caminha para um outro tanque, onde ele vai ficar descansando, digamos assim, né, para que esses flocos formados na etapa anterior fiquem no fundo e possam ser retirados na etapa seguinte. Na etapa seguinte, a gente tem uma espécie de filtro com várias camadas, que é aqui no número 5, onde a gente tem a filtragem, então, dessas substâncias e a limpeza da água. Por fim, ela é armazenada, né, num outro tanque. Ela vai ter a adição de cloro, que é uma substância que auxilia na desinfecção e impede que a contaminação da tubulação chegue até a água, para que ela chegue para a gente ainda limpa. Então, esse é mais ou menos o caminho que a água segue. Uma outra forma da gente diminuir também a contaminação é a destinação do lixo, que deve ser feita basicamente no aterro sanitário. O aterro sanitário ele tem uma estrutura adaptada para não contaminação do solo,
através de proteções que são colocadas no solo. Eles impedem, então, essa contaminação e eles também têm a destinação correta do chorume, que é uma substância tóxica e que tem que ser coletada para evitar a contaminação. O chorume ele é produzido a partir da decomposição das substâncias, tá? Bem, a gente sabe, né, que o aterro sanitário é o local mais apropriado, mas a gente ainda tem lixo sim depositado diretamente no solo a céu aberto, o que também atrai animais, pessoas e pode ser um meio de transmissão de doenças. Então ainda não temos uma destinação 100% correta do nosso lixo, tá? Bem, vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos de doenças transmissíveis que a gente tem, como a febre tifoide, a hepatite a leptospirose, a esquistossomose, a amebíase e a giardíase. Perdão. Todas essas doenças estão relacionadas com a transmissão direta ou indireta através da falta de saneamento, através da contaminação. Algumas delas têm curas ou tratamento, mas de regra, todas elas são causadas por vírus ou bactérias ou fungos que são transmitidos de contato direto ou indireto, como por exemplo água contaminada, alimento contaminado, né, ou o fluido de um indivíduo, que leva então ao desenvolvimento da doença. Tá? Então aqui ficam alguns exemplos para vocês conhecerem. A leptospirose é muito famosa, inclusive em períodos de chuva intenso. A gente tem a esquistossomose, que é causada por um verme, né, que é transmitido por água contaminada. A gente tem a amebíase, que é causada por um protozoário chamado ameba, e a giardíase também, causada por um protozoário, que as duas, no caso aqui, são agentes causadores de doenças relacionadas à diarreia, problemas de intestino, de estômago e assim por diante, beleza? Uma das maneiras mais eficientes também de eliminação dessas doenças, essa eliminação de vetores, ela pode ser feita com políticas públicas, né? As políticas públicas elas estão relacionadas às ações do governo e que tendem a solucionar e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, né? Aqui tem uma definição que é a soma de atividades que o governo determina, né? Que decide ou não fazer e que influenciam na vida da população. Uma estratégia para definir as melhores políticas públicas para controle de vetores e melhora da qualidade de vida é analisar os índices de desenvolvimento, como, por exemplo, a quantidade de mortalidade infantil, qualidade da água. Municípios analisados podem receber mais investimento de saneamento básico. Essa seria a condição ideal. A gente sabe que, infelizmente, na política não é assim que funciona, mas seria o ideal, né? Bem, espero que tenha dado para compreender a ideia aqui do que são essas doenças e das características delas. E a gente continua sobre as não transmissíveis na próxima aula.